Hoje eu vim falar de higienização das mãos no ambiente hospitalar. E eu falo disso o tempo todo. Eu até fico brincando às vezes, falando que, olha, eu estudo todos os dias da minha vida para tratar pacientes, mas o que eu acabo mais cobrando todo mundo que trabalha no hospital é que eles têm que higienizar as mãos. E isso é até meio triste. E eu não sei dizer exatamente para vocês por que as pessoas são tão refratárias a esse assunto. Primeiro, quando você chega para falar, todo mundo já, eu sei que eu tenho que higienizar as mãos. Aí eu pergunto, então por que não faz? E aí a pessoa fica, nossa, claro que eu faço, óbvio que eu faço, mas será que faz mesmo? Um dos pilares do controle de infecção é incentivar a higienização das mãos dentro do ambiente hospitalar, tanto é que a gente tem um indicador para isso. Num dos hospitais que eu trabalho, a gente tem um grupo que fica avaliando isso constantemente no hospital, por categoria, inclusive. E aí eu sempre fico muito triste, porque a categoria médica é a que menos higieniza as mãos. E a gente não entende muito por quê? Porque a gente aprende isso em casa, não é verdade? Lá quando você é pequenininho, a mãe fica mandando, olha, tem que higienizar a mão, né? Lavar a mão, que é o mais comum que faz em casa, antes de ir ao banheiro, depois de ir ao banheiro, antes de comer. No hospital é mais ou menos a mesma coisa, só que a gente tem que fazer isso muito mais vezes, porque toda vez que você vai entrar em contato com o paciente, você tem que higienizar a mão. Lá dentro do quarto, quando você vai fazer algum procedimento nele, você tem que higienizar as mãos também. Tanto é que tem álcool gel espalhado por todo o ambiente hospitalar e as pessoas ainda têm dúvida. E eu quero que você escreva aqui para mim. Agora, você acha que lavar a mão com água e sabão é melhor ou pior? É mais efetivo ou menos efetivo do que higienizar a mão com álcool a 70? Pausa um pouquinho o vídeo, escreve aqui e espera para ver se você acertou ou se você errou. E pasmem! Higienizar a mão com álcool a 70 é mais efetivo, mata mais as bactérias do que apenas água e sabão se você não tem nenhuma sujidade na mão. Se eu, enfim, comi um doce e estou com a mão toda melecada, vocês podem fazer essa experiência em casa. Vai passar o álcool a 70, vai ficar grudando. Então, tá com a mão, olhou, tá com a mão suja, tem que ser água e sabão. Não tá com a mão suja, álcool a 70 é mais efetivo do que água e sabão. E aí as pessoas ficam muito impactadas quando eu falo isso. E outra coisa que eu gosto de falar, vamos pensar que um plantão no hospital dura mais ou menos 12 horas. Se uma higienização das mãos com água e sabão dura de 40 a 60 segundos e com álcool a 70 é de 20 a 40 segundos, se eu tenho que fazer isso o tempo todo, sempre que eu vou entrar em contato com o paciente depois, quanto tempo do meu plantão eu passo higienizando as minhas mãos? Tem estudos que falam que 1/3 do seu plantão você está lá higienizando as mãos. E é por isso que eu entendo que às vezes as pessoas tendem a pular etapas, porque está lá atrapalhada, tem que fazer tudo rápido e simplesmente esquece, opta por pular essa etapa. E é isso que não pode acontecer, tem que ser um hábito. Se eu estou no hospital, eu vou falar com o paciente, eu não higienizo a minha mão, isso ali me dá um embrulho no estômago. E por que a gente faz isso? Porque a gente não quer transmitir nenhuma bactéria multiresistente para os pacientes, que isso pode estar em todo o hospital. Isso não é só no hospital, na nossa casa também, mas no hospital o que a gente tem? Pessoas doentes, pessoas com infecção, pessoas já colonizadas com bactérias multiresistentes. Se eu vou lá, toco num paciente e não higienizo a minha mão, e eu vou para o outro leito e toco no paciente, eu posso passar a bactéria para ele. Isso quer dizer que ele vai ficar doente, que ele vai ficar infectado? Não, ele vai ficar colonizado. Então vamos lá, qual a diferença de infecção para colonização? Colonização é quando você tem a bactéria em você, mas ela não está te dando doença. A gente consegue saber disso fazendo alguns suabes. Suabe é aquele cotonetão. Então eu coloco o cotonete lá dentro do nariz e vou procurar um estafilococcus resistentes a algum antibiótico.
Outra maneira de ver isso, um suave retal. A gente pega esse suavezinho, passa no ânus e ali é cheio de bactérias gram-negativas, que a gente consegue ver alguns mecanismos de resistência. E a infecção é quando você tem a bactéria e você tem algum sinal e sintoma. Então tem febre, se você tem infecção pulmonar, uma pneumonia, vai ter tosse, vai ter catarro, vai ter diminuição da saturação, vai ter um raio-x alterado, então tem que ter a manifestação clínica. E a gente entende que a colonização precede a infecção. Então, se eu tenho uma colonização por uma bactéria multiresistente, isso aumenta o meu risco de ter uma infecção por bactérias multiresistentes. Então, se a gente pensar bem, essa questão toda da higienização das mãos vai influenciar diretamente o uso racional de antimicrobianos também, porque se você não higienizou a mão, você tem uma maior incidência, uma maior prevalência de bactérias multiresistentes, você tem que usar mais antibiótico. Então é por isso que eu falo que o pilar do controle de infecção é higienizar as mãos adequadamente dentro do ambiente hospitalar. E aí os hospitais fazem campanhas intensas. No meu hospital, no meu controle de infecção, a gente faz pelo menos 2 vezes ao ano e a gente dá brindes, a gente faz questões lúdicas para atentar para que os profissionais não esqueçam a questão da higiene das mãos. E, de novo, eu não sei aonde é que isso se perdeu, né? De vez em quando a gente tem umas pérolas de alguns... Imagina um cirurgião falando que não acredita no que ele não vê, porque não acredita em bactéria porque é microscópica. Então, assim, isso eu nem quero comentar muito aqui, mas se você já ouviu isso de algum cirurgião, troque de cirurgião, porque a gente vê que os melhores são os mais preocupados com a questão da infecção, que seria assim, um evento adverso muito ruim das infecções, mas que a gente trabalha muito para que isso não aconteça, e isso vem, de novo, desde a higienização das mãos, pré-cirúrgica que eles fazem, isso é em todo o hospital. Desde a limpeza até a alta direção, todo mundo tem que higienizar as mãos. E deixo aqui uma dica que eu sempre oriento os meus pacientes, que eles devem reparar em qualquer lugar, seja no laboratório, seja no consultório médico. Você já foi lá na consulta, sentou antes do médico te examinar, ele tem que higienizar as mãos. É lógico que o risco de contaminação, dele te colonizar para uma bactéria multiresistente num consultório é infinitamente menor do que dentro do hospital. Mas vamos lá, prestem atenção, e se o profissional não higienizou, não tem problema nenhum, pede para ele higienizar. Principalmente, olha só, se você tem um catéter vascular central, se você está fazendo quimioterapia, se você está fazendo alguma terapia que você precise de um catéter, ou se está aqui no seu braço, ou se está aqui lá mais profundo, pertinho aqui da sua clavícula, ninguém pode passar perto do seu catéter sem higienizar a mão. E faz parte do cuidado que você cobre isso das pessoas. Não tem problema. Às vezes, nos hospitais, a gente entende que os pacientes ficam sem graça, ficam com medo de falar. Mas depois eu vou lá e pergunto, e quando eles têm alta, a gente manda uma cartinha perguntando se os profissionais higienizaram as suas mãos. Porque isso faz parte do aprendizado, e se isso não está acontecendo, a gente tem que chamar atenção, sim. Então, nos ajudem a prestar um cuidado melhor, prestem atenção, escreve aqui se você já passou por alguma questão relacionada a isso. Obrigada e até a próxima.